Eu Tem uma autorizo. criança na casa, então pode ser que surjam gritos que eu não serei capaz de controlar. Gente, parece que eu fui atropelada. E eu só fico pensando que eu ainda tenho que fazer Nossa, mala, né, esse é o gente? momento que eu queria ser rica para falar assim, faz a minha mala, ou eu compro lá. Eu acho que as Seria pessoas que são ricas, né, e esses artistas, eles não devem fazer a própria mala, né, gente? não, Não, com certeza não. nós não temos a menor ideia do que como pessoas ricas fazem malas, mas inclusive, um dia Mas a gente vai falar de lifelong learning, que é o que a gente sabe falar deve ter um sobre. curso sobre isso. Bom, gente, olá a todos que estão escutando a gente. Estamos aqui para mais um Café com a Nêmesis. Esse momento que a gente vem trazer vocês para um dia a dia comum quando a gente está aqui conversando e a gente começa a falar, filosofar sobre as coisas da vida, né? E hoje a gente vai falar sobre o lifelong learning e a dificuldade que a gente tem nesse quesito aí do aprendizado hoje em dia pela quantidade de informações que a gente está sendo exposto, né? Então, a gente tem escutado aí e tem visto nas listas de habilidades, né, que serão essenciais para o futuro. Quanto o aprendizado contínuo ele vai ser necessário, afinal de contas, tudo muda o tempo todo, então a gente precisa estar aprendendo tudo de novo, né, ou aprendendo coisas novas que ainda não foram descobertas. Mas é tanta, tanta coisa que às vezes a gente fica até meio perdido do que a gente vai se focar, né? A gente vai aprender, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso. Então, o nosso desafio aqui é pensar dentro das organizações, como é que a gente lida com a quantidade de informações, a quantidade de coisas que a gente tem para aprender e as culturas e o trabalho e tudo que acontece no meio disso tudo, né? Então, e aí, gente, como é que faz? Vou começar com uma É, provocação, uma provocação. E ela não fala tem aí. a ver com o universo do trabalho, mas tem a ver com a sociedade, e a gente volta para o universo do trabalho. Mas eu sempre, quando falo assim, a gente chega na organização, e aí tem, é isso, um montão de coisas, e trilhas, e caminhos, e conteúdos, e dicas, e livros só na organização fora, o que já está vindo de fora. E a gente escuta a gestão falando assim, cada um tem que fazer o seu caminho, o seu plano. Mas se a gente pensar como é que é a nossa relação com o ensino, lá na época da escolinha, a gente mal teve um processo que desenvolveu o prazer ligado ao aprendizado, né? O aprendizado é uma coisa que é imposta de fora para dentro e muito contornada, muito direcionada, né? Você aprende isso e você prova que aprendeu fazendo os testes, né? E aí a gente cresce e fala assim, agora me diga o que você quer fazer. Eu acho que as pessoas, de verdade, elas nem sabem por onde começar. Assim, de verdade. Porque talvez eu não tenha prazer, talvez eu não, mesmo que eu tenha prazer, eu não saiba o que que eu quero, ou que caminho eu deveria trilhar para chegar num lugar que talvez também eu não saiba muito bem qual é. Então, assim, essa é a minha provocação executiva mãe. Eu acho que o ponto de partida não fica claro, né? Assim, porque o que você falou faz todo sentido. Quando criança, você não é ensinado a escolher o que você quer aprender. Você tem um caminho que já é pré-definido para você, né? E muitas vezes a criança ela até mostra aptidão e interesse por outros assuntos, mas a família, os pais, a escola acabam direcionando demais e ele acaba se perdendo até das próprias vocações ali, o que a gente discute que seria um talento, alguma coisa que nasce com a gente, porque a gente sabe que existem, né? Predisposições que muitas vezes não são exploradas, né? Porque existe um caminho que precisa ser seguido. Você precisa ir para a escola, você precisa fazer a faculdade, e aí você vai ali trilhando. Poucas vezes, eu posso falar por mim, assim, ao longo da minha juventude ali, naquele momento decisório, poucas vezes eu me perguntei o que que eu queria fazer, né? Havia ali um interesse pela área biológica, mas não necessariamente era o único, né? Talvez eu pudesse ter explorado outras coisas que eu nem me dei essa oportunidade, né? Porque eu tinha que seguir o mais rápido possível aquele caminho, eu tinha que sair da escola e ir para a faculdade, não dava tempo de pensar. Então, isso, e aí quando você chega na empresa, no, né, adulto, a empresa vira para você e fala: agora aqui, nós temos Mas um pool de esse conteúdos para mundo de você, esse possibilidades mundo de possibilidades, escolha e traça o seu caminho. é A pessoa só fica como? você escolher, é só você escolher. E a gente aprendeu que esse processo é esse processo linear também, né? Então, uma vez que você escolheu lá atrás, né? Então, nós aqui, por exemplo, né? Escolhemos que a gente quer fazer biomedicina. Então, agora, tudo que você vai fazer a partir de agora de aprendizado é relacionado a essa carreira, né? E não pode sair da caixinha. Então, até um outro dia eu estava dando uma palestra aí para o pessoal do terceiro ano, eu fui convidada e eu fui falar sobre profissões, né? Como é que você escolhe sua profissão, como é que foi a faculdade. E eu frisei bastante o ponto de assim, olha,
você escolher a sua faculdade agora não quer dizer que você não pode aprender outras coisas lá na frente. Você pode fazer uma faculdade da área de saúde, mas também depois fazer alguma coisa relacionada à área de humanas, à área de exatas, assim. As Perfeito. possibilidades, elas permanecem, né? Mas a gente também foi muito ensinado de que a gente tem que escolher esse caminho e a gente precisa ter esse ensino linear, né? Mas essa cultura do lifelong learning, ele também vem quebrando esse paradigma, que é assim, olha, tem tanta coisa para aprender, as coisas estão mudando tão rápido, então toda hora agora mais integradas, né, do que elas eram antes, que você tem a possibilidade de aprender sobre outros assuntos, né? Vocês sabem E que eu até gosto dessa. o que que é o aprendizado, né? E essa questão assim de a gente poder se permitir experimentar outras áreas. E eu fico fazendo essas reflexões, né? Assim, caramba, como é que vai ser o futuro? Essa questão de você ter ou não ter um diploma, você ter ou não ter um certificado de que você fez o curso A, B ou C. É por aí que a gente mede o aprendizado. Cada vez mais a gente está vendo que o aprendizado ele não tem essa fronteira, né? Do selo do quanto que você estudou, quantas horas de curso você fez, porque muitas vezes o Uhum. aprendizado ele vem da experiência. Aliás, a gente sabe, né, que o grande diferencial de um aprendizado que ele é duradouro é o quanto você pode praticar ele no seu dia a dia. E a prática muitas vezes não vem a partir de cursos e conteúdos formais, né? Você pode aprender, se desenvolver a partir de vivências, né? De experiências, de exemplos e por aí vai. Então, é bem provável que a gente esteja se aproximando de um futuro onde esse lifelong learning, né? Esse aprendizado contínuo, ele inclusive perde essas barreiras formais, né? De você ter que provar a partir de um certificado, de um diploma, que você é A ou que você é B. E eu acho que tem uma coisa que é isso, né? A gente está entendendo que quando a gente começa com essa proposta do lifelong learning, a regra do jogo mudou completamente, né? Então, no passado, estava tudo bem você aprender um conteúdo majoritariamente teórico, né? Seguir um caminho, todo mundo segue o mesmo caminho, que é, a princípio, linear, e a gente tem uma série de regras, né? Então, você vai estudar, vai fazer a faculdade, vai ter o seu diploma, vai ter um emprego, vai fazer uma pós e vai seguir aí isso, né? Analista 1, 2, 3, coordenador, vai subindo, né? Gerente, tem que seguir essa regra. Na hora que a gente fala, olha, mas espera aí, o mundo pode ir para qualquer lado agora, a sua carreira ela pode ser não linear, você pode aproveitar experiências de job rotation dentro da empresa para ter contato com outras áreas, para ter novas habilidades. A gente está colocando uma dinâmica muito diferente do que talvez seja a premissa comportamental, que é isso que a gente diz, né? A maneira como eu aprendi, que eu deveria me relacionar com o aprendizado. E a quantidade de informação, então faltam habilidades, que não dá para voltar no tempo e falar para as pessoas assim, agora vamos ensinar as crianças de novo. Mas a gente aprende como adulto, então acho que um ponto bacana da gente colocar aqui é que parte do que a gente desenvolve na Nemesis é o aprendizado dessas habilidades, depois a gente fala quais as características, mas a gente pode ensinar isso também na vida adulta, também dentro da organização, porque a verdade é que faltam certas habilidades para lidar com esse caminho menos previsível, linear, né, mais múltiplo. Mas a gente continua tendo uma quantidade de informação absurda, que soterra a gente, que está aí na discussão da infodemia, né? E eu lembro sempre do Leopoldo Demeis, que foi nosso professor na faculdade, né? Era uma referência para a gente, e ele falando assim, olha, quando eu falo de método científico, antigamente, se você pegasse um pensador, um cientista, ele era uma pessoa que tinha vários domínios, né? Filosofia, anatomia, história, física. Por quê? Porque se sabia muito pouco, relativamente, sobre essas áreas. Só que hoje, o que é esse especialista? Alguém que sabe muito de uma coisa bem pequenininha. Então, a quantidade de informação cresceu avassaladoramente ao longo das últimas décadas. E é impossível a gente dar conta de tudo. Como que a gente, guia aqui, colocando a pergunta para vocês, como é que a gente olha para essa infinidade de coisas e filtra? E fica em paz com não saber a maior parte e escolher um pouco esse caminho. Como é que vocês veem um pouco essas escolhas nesse universo de possibilidades para não gerar uma pressão tóxica pelo conhecimento, né? Agora. E já tem até um termo, né, para isso. Vocês já, com certeza já ouviram falar, mas não sei se quem está ouvindo a gente já ouviu, né? O fear of missing out, né? As pessoas ficam ansiosas por saberem tudo, o que é Exato. inviável, né? Então, Sim. até o aprendizado está gerando essa ansiedade, esse estresse
por conta do volume, por conta dessa crença que está pairando aí na nossa sociedade nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, de que a gente precisa dar conta de tudo e é impossível. Acho que minha opinião, assim, né, sobre esse tema. Impossível a gente aprender tudo, impossível a gente ser especialista em tudo. Vamos ficar em paz, né, de que tudo bem escolher um caminho, tudo bem mudar o caminho, como a gente estava falando antes, mas Tudo bem não não ter saber, essa né? pressão por ter que saber tudo. A primeira coisa que Sim. veio na cabeça quando a gente estava falando sobre isso, né, é trabalhar o autoconhecimento, assim, no sentido mesmo de que é um desejo para mim, né, que também tá ligado com essa coisa do fear of missing out, né, porque o fear of missing out também é você tá muito ligado, a gente ouve muito isso falando das redes sociais, mas está ligado a toda esse lugar de assim, olha, eu não pertenço a esse lugar e eu deveria pertencer, né, eu deveria estar fazendo isso para as pessoas me considerarem uma pessoa legal, né, que está avançando. Mas se eu não me conheço, eu vou na onda, né? Se eu não sei o que eu quero, para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, você vai indo na onda. Então você vai e você vê assim, nossa, esse curso aqui é super legal, vou fazer esse. Agora eu vou fazer esse também que falaram que é maneiro. E aí, de repente, você se inscreveu em 10 cursos, você não fez nenhum curso direito, né? E você também não consegue ter esse momento de aprendizado, né? De internalizar as informações, de praticar, de realmente, né, consolidar aquele aprendizado que você teve. E aí, eu, como uma pessoa, vocês sabem, que gosta muito de é, coisas diversas, né? Eu tenho que, às vezes, pensar assim, nossa, isso aqui é super legal, mas isso aqui tem a ver com o que eu quero estudar? Porque, assim, é super legal, mas acho que o meu momento agora é outro. O meu momento é olhar para outros aspectos. Mas é só a gente pensando, trabalhando essa questão do autoconhecimento para a gente não ficar tão ansioso por estar fora, né, do grupinho, assim, do clubinho, e para a gente começar a entender melhor essa questão que agora é nos dada, que assim, você pode escolher para onde ir, mas só consigo escolher se eu já tiver uma ideia de quem eu quero ser, né, do que eu desejo. E talvez entender a profundidade dessa relação, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de espaço de vulnerabilidade, né? De você não ter que ter domínio de tudo, de você não ser especialista em tudo, porque agora todo mundo lê uma manchete e é especialista, né? Mas não precisa ser, você pode só dizer, olha, não sei, eu li, nem pensei sobre isso. Mas eu acho que a gente pode dosar um pouco o quanto a gente quer se envolver com cada aprendizado. Tem coisas que eu entendo que me interessam, são estratégicas e eu quero ter aí um conhecimento mais profundo sobre. Eu vou investir mais energia, mais tempo, mas vou ter que priorizar isso. Tem coisas que talvez sejam complementares, interessantes. Então eu posso saber um pouco, mas não preciso ser especialista. E aí a gente fala muito de equipe, né? A liderança, às vezes, ela quer ter domínio de tudo. Mas para você ter uma equipe, você não tem que ser especialista. Cadê o teu especialista? Você tem que saber o suficiente para dialogar com essa pessoa, para entender o que ela está falando, mas não para você ter controle do trabalho de outra pessoa, não, você tem que saber um pouco. E você E eu não precisa imagino fazer que um tem... curso, né, não de precisa ter um cada tema. diploma, Você uma pode aprender pós. com o teu especialista, você pode conversar com ele, você pode tomar um café aqui, igual a gente Perfeito. está fazendo, trocar experiências. Então, É. assim, não tem necessidade de todo mundo fazer curso para Não. dialogar, né? E é isso, e você não tem que ser a pessoa que sabe mais, você pode aprender, o aprendizado, ele agora vai fluir em todas as direções possíveis, né? Não só, com muitas aspas, de cima para baixo, né? Não só a liderança sendo a pessoa que transmite conhecimento, não só um professor sendo a pessoa que transmite conhecimento. Então, a gente também se abre para esses sentidos do aprendizado. E tem umas coisas que a gente está falando aqui da não linearidade, de você se permitir viver outras experiências de aprendizagem que pode não ter nada a ver diretamente com o que você faz, mas talvez ajudaria a desenvolver as habilidades que vão te ajudar a ser mais criativa, mais flexível, né? Então, a gente conversa um pouco sobre isso. Eu estava pensando assim, poxa, eu dei aula de dança há muito tempo, né? Muito tempo. E a gente sempre fala assim, olha, a dança, a liderança é como a dança. Você se move num sentido, né? Lidar com pessoas é uma eterna dança. Você se movimenta e essa pessoa se movimenta de maneira complementar a você. Então, você tem que entender esse movimento. E eu fiquei numa viagem pensando assim, cara, eu acho que talvez isso tenha me ajudado, né? Porque eu dancei muito tempo e dei aula de dança de salão, que é uma dança que se faz em dupla há muito tempo. Você tem que estar o tempo todo observando essa outra pessoa e sem falar nada, né? Nessa condução mútua. E eu acho que ajuda. Então, que outros aprendizados você poderia trazer para a sua formação, para a sua carreira, que te traria até um desenvolvimento de processos inconscientes que vão contribuir para você se tornar uma pessoa, às vezes, diferenciada. Uma habilidade ali que tem um brilho que é legal, né? Que chama atenção.
Uhum. E eu acho que dentro disso que você falou, me lembrei de uma fala de um cliente que a gente estava conversando essa semana, que falou assim: eu vejo que na Nemesis vocês trabalham mudanças reais, né? Transformação, mudança de comportamento. Então, agora, né, a gente estava falando ali de uma demanda específica, ela falou: agora eu sinto que a gente está nesse momento, né? Já sensibilizamos, já trouxemos para a consciência das pessoas a importância de falar sobre esse assunto, a gente estava falando sobre bem-estar, e agora eu sinto que as pessoas estão prontas para dar o próximo passo. E aí, dentro desse conceito de aprendizagem, né, e de muitas opções que você pode seguir, existe uma superficialidade muito grande, né, no que é oferecido, nos cursos que existem. A internet está aí para democratizar, mas também a gente sabe que existe uma camada de profundidade que não é atingida facilmente, né? E esse feedback foi bem legal porque muito do que a gente faz aqui é tentar fazer com que o aprendizado ele seja real, né? Ele seja colocado em prática, ele seja vivido na rotina, não mais um curso conceitual que a pessoa até acha interessante, mas na prática ela não consegue pegar aquilo e transformar em alguma coisa que muda a vida dela. E aí é como você estava falando, né? Nem tudo a gente vai precisar fazer esse caminho, né, de profundidade, de realmente pegar e transformar no ferramental, mas muitas coisas sim, quando a gente fala, por exemplo, em habilidades de liderança, em mudança de hábitos, né, em gerir ali comportamentos, performance, isso muitas vezes a camada de superficial de conhecimento teórico, ela é interessante, mas ela só sensibiliza, ela não muda de fato a nossa realidade, né? É preciso mais do que isso para que esse aprendizado ele seja efetivo. E acho que isso tem faltado bastante. A gente vê muito no discurso, né, dos nossos clientes, das empresas com quem a gente trabalha, essa busca incessante por treinamentos, por desenvolvimento que realmente tenham um impacto, né? Deixem a camada de superficialidade. E aí eu fiquei pensando muito também na necessidade que a gente tem do tempo mesmo, né? De trabalhar a, a consolidação, né? Desse aprendizado e a prática vindo junto, né? Que é o que você está falando. Porque assim, se a gente, quando a gente aprende algo novo, né? Você viu lá, fez um curso, depois você nunca mais usou esse curso, né? Você não lembra mais como é que aquilo é empregado, de que forma você deveria fazer. E quando a gente está dando treinamento, a gente bate muito na tecla de assim, olha, eu estou te explicando tudo isso aqui, mas eu quero que você vá lá e observe o que acontece na sua rotina, porque aí você consegue observar de fato aquele conceito que a gente está trazendo, né, na prática, onde ele está inserido. Isso já te ajuda também, até às vezes, aí fazendo uma simulação de, isso aqui eu acho que tem a ver com isso, talvez se eu fizer dessa forma, isso vai, né, vai acontecer o que elas falaram lá no treinamento. E depois a gente vem com um suporte ali à prática, né? Que assim, então vai lá agora e tenta e observa. Não deu certo? Tenta de novo e observa. E vai mudando até você achar né? Agora funcionou. Porque esse também é o processo do aprendizado, né? Você observar, você relacionar com o que você aprendeu, né? Você praticar e você não desistir depois da primeira, né? Porque você tenta e você observa, tenta de novo. E é isso que vai consolidar o aprendizado no final das contas, né? A gente precisa dessa repetição também, né? As pessoas, é isso, né? Acho que o diferencial do nosso olhar, que sempre vai considerar a fisiologia, a neurociência, é porque a gente sabe o que acontece dentro desse cérebro, né? Então, o aprendizado, ele passa necessariamente por uma reestruturação que é física, são os circuitos, a gente fala de neuroplasticidade, todo mundo acha ótimo a gente descobrir que o cérebro está sempre mudando ao longo de toda a vida, né? Não só na infância, foram coisas incríveis que a gente descobriu, né, sobre quem a gente é, só que são mudanças estruturais, são os neurônios se conectando mais, Leva menos, são tempo, né? leva Leva tempo, tempo. exatamente. Então, assim, não dá, são mudanças, e a gente sabe que isso se fortalece com a repetição, algumas são mais frágeis, algumas são mais fortes, mas a gente cria uma expectativa não só de que você vai ver um curso, vai ler um livro e pronto, eu já sei. Então, tudo bem, você sabe dizer os fatos históricos de alguma cultura que você estudou, mas você não sabe o que é empatia. Você vai saber o que é empatia quando você praticar, assim como assistir uma competição de dança não te faz ser capaz de dançar, né? Então, quando a gente também fala desse momento dos desafios, dessa habilidade do aprendizado contínuo, esse excesso de possibilidades e um mercado de trabalho que exige mais habilidades inconscientes,
inteligência emocional, né, a habilidade de comunicação, relacionamento interpessoal, as questões todas de negociação, são habilidades agora inconscientes. Precisa de mais tempo e precisa de prática, não é teórico. Você pode fazer todos os cursos do mundo e ainda assim ser um péssimo líder. Assim. Depende de você experimentar. Então, acho que um ponto importante é a gente, inclusive, saber identificar essa caminhada no desenvolvimento de cada um. Qual conjunto é um conjunto que eu acesso teoricamente, que eu acesso aprendendo da maneira tradicional, que eu aprendi a aprender, e que conjunto requer novas formas de aprendizado. Não só porque torna mais atraente e interessante, mas porque torna mais eficiente. E qual o tempo que eu preciso para ganhar essa habilidade? Porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é habilidade. A habilidade ela leva mais tempo, mas ela também demora mais para ir embora. Essa é a vantagem, né, do tipo de memória. Algumas ficam, né, para todo sempre, assim, a gente vai só acrescendo aquela habilidade, né, só desenvolvendo ainda mais. Isso Bom, ajuda a gente a meninas, priorizar, né? Frente a. Eu até É isso, a todo esse caminho. A gente falou da infoxicação, né, da quantidade de coisas, porque se a gente não tem esse pensamento mesmo, né, esse raciocínio do que é o aprendizado, o que que a gente precisa para aprender, o que que a gente quer aprender, o que que a gente quer com esse conhecimento que a gente está adquirindo, a gente fica no meio desse redemoinho aí de uma quantidade de Perdido. coisas gigantes e a gente fica perdido. A gente fica sem saber para onde ir, né? Eu acho que a primeira questão aqui dessa cultura, né, de lifelong learning que as empresas querem instituir é entender esse caminho do aprendizado e fazer as escolhas certas, né, para o aprendizado e ajudar as pessoas a fazerem essas escolhas certas também. A gente está aprendendo a aprender de novo, né? Então, a gente precisa desse empurrãozinho, né, dessa ajuda. perfeito. Eu ia falar para gente que o nosso tempo de café está acabando, Acabou o né? café. Acabou o café, infelizmente. Está muito bom o papo, mas a gente precisa encerrar. Então, acho que a gente pode dar uns minutinhos aqui para as considerações finais, né? Da minha parte, assim, acho que o que eu queria acrescentar é que cada vez mais a gente vê que as empresas elas estão criando ali a cultura das universidades corporativas, né? Tendo espaço e oferecendo o máximo possível de conteúdo para os seus funcionários, para os seus colaboradores, mas existe esse gap de orientação e acho que existe esse gap de colocar em prática, né? Realmente, como a Ana estava falando, buscar novos métodos para o aprendizado, buscar novas formas de aprender, de praticar, de experimentar, sair um pouco dessa caixinha do curso, do formal, porque a gente percebe que acaba ficando mais do mesmo. E muitas vezes isso gera essa angústia da infoxicação, né? Então, assim, eu tenho 200, 500 cursos, espera aí, como é que eu vou encaixar tudo isso na minha agenda? Como se bater essa meta fosse possível, e mais do que possível, porque talvez até seja para algumas pessoas. Mas qual é a utilidade disso? Né? Para onde isso me leva? Então, acho que essa reflexão que a gente tinha que deixar, eu gostaria de deixar aqui, né, para quem está ouvindo a gente. Eu vou deixar a minha final, vou deixar a Joana encerrar este café hoje. Eu acho que a minha é lembrar que o desenvolvimento, o aprendizado, é muito conectado com um dos fatores que nos motiva, que é a maestria, né? Está sempre aprendendo, está sempre se superando. Então, é da natureza humana ter prazer nesse desenvolvimento, nesse aprendizado. Mas ele precisa ser um pouco mais livre, ele tem que estar guiado pela automotivação. Então, é porque eu gosto, é porque eu quero, é porque me dá prazer, não é porque alguém mandou fazer tudo isso. E quanto mais a gente conseguir trabalhar com isso, eu acho que mais aberto a gente vai estar os profissionais que, de fato, são, né, autodidatas, como a gente diz, mas que também são múltiplos. Porque dificilmente alguém vai se interessar por uma coisa num processo linear, como era antigamente. A gente gosta de muitas coisas, e aí a gente vai ter que se abrir mais em termos de preconceito mesmo, de estigma, para esses profissionais que não fizeram uma trajetória linear. Esses profissionais que começaram, fizeram uma faculdade, depois empreenderam, depois voltaram, fizeram outra coisa, trabalhou numa área, foi para outra. Porque hoje eu vejo pessoas com essa caminhada muito não linear, e é claro que você pode ter alguns profissionais que você sente que isso não tem uma lógica, digamos assim, que é bem perdido, porque um pouco foi batendo cabeça, como a gente fala, mas tem outros que tem algo que une todas essas experiências, tem um processo em comum. E geralmente tem a ver com Geralmente tem, e habilidades. geralmente Geralmente tem, tem. E geralmente tem a ver com habilidades que essa pessoa tem, que se você olhar bem, essa habilidade ela foi apresentada, trabalhada, enaltecida em todas as diferentes experiências. Então, assim, tanto faz onde eu estava, mas eu estava sempre fazendo isso, eu estava sempre lidando com isso.
Isso é muito bonito, né? Eu acho que tira também a gente desse lugar de estigma, de crítica, e se abre para um mundo que, de fato, vai ser guiado por essa lógica do lifelong learning, das múltiplas capacidades e daquilo que fica para os humanos. Conforme o automatismo avança, aquilo que, de fato, seria um diferencial nosso ainda. Então, essa é a minha reflexão final do café. Eu acho que eu acabei falando minha reflexão final antes, mas enquanto eu estava falando... Repete para quem não ouviu. Quem Você sabe que eu não lembro, que depois que eu falo eu já esqueci. Mas já foi. Mas você falando, eu fiquei pensando muito nisso, né? A gente já não tem mais um mundo que ele é linear, né? Quando a gente fala do mundo que a gente vive hoje em dia, ele já pede que a gente tenha essa habilidade, que é uma habilidade de integrar os conhecimentos, integrar o conhecimento de outras pessoas junto ao nosso, né? Então, quando a gente fala de lifelong learning, é muito mais amplo do que a gente falar só dessa capacidade de, né, dar cursos para as pessoas dentro da organização e delas estarem fazendo ali alguma formação, né, linear, ou mesmo que sejam cursos pequenos sobre várias coisas. É a gente conseguir também integrar esses conhecimentos na prática, né? As organizações estão atrás aí dessas vantagens competitivas, e essa vai ser uma vantagem competitiva, mas só é possível se essas outras habilidades, essas soft skills, né, existirem nos profissionais. Então, como profissional, para além de aprender, né, de ter os meus cursos, eu consigo praticar, eu consigo trocar com outras pessoas, eu consigo estar aberta ao conhecimento que está vindo de outras pessoas, e a gente precisa de uma cultura que fomente isso, né? Então, uma liderança que fomente isso, uma cultura de empresa que fomente isso, que dê tempo para que esses processos também se consolidem. Eu acho que esse é o grande desafio aí, né? Lifelong learning é importante, mas como é que a gente chega numa cultura que realmente dá suporte a isso, né? E acho que é isso. Então, muito obrigada, gente. Quero só lembrar a todos que nós temos vários conteúdos sobre esse assunto também lá no nosso blog, né, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Então, sigam lá a gente também, vai ver tudo que a gente está postando e conta pra gente como é que tá aí essa questão do aprendizado para vocês, né? Perfeito. Até o próximo café. Até o próximo café. Tchau, tchau.